Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Estamos mais uma vez reunidos para meditar a Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia especial de oração, de adoração ao Santíssimo. Estamos nesta oitava da Páscoa. Depois de celebrarmos a ressurreição do Senhor, agora todos os dias estamos fazendo esse encontro com o Cristo ressuscitado. E hoje, novamente, nós vamos meditar percebendo esse momento de encontro, contemplando esse momento de encontro de Jesus com os apóstolos. Vamos meditar a Palavra de Deus. Quero convidar você também, a sua família. Vamos rezar juntos. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 24, versículos 35 até o versículo 48. Diz assim o texto: E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Os 2 discípulos ainda estavam falando quando Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: Paz para vocês. Eles ficaram espantados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e entendam que um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou para eles as mãos e os pés. Mas eles ainda não acreditavam por causa da alegria e porque estavam assustados. Então Jesus lhes disse: Vocês têm alguma coisa para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o pegou e comeu diante deles, e depois lhes disse: São essas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Tinha de se cumprir tudo o que sobre mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu a inteligência deles para que compreendessem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Messias tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome fosse anunciado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas disso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós iniciamos o texto de hoje com o último versículo do Evangelho de ontem. Então você que acompanha todos os dias, aí da sua casa, onde quer que você esteja agora, refletindo, meditando a palavra de Deus. Ainda fala daquele momento do testemunho daqueles discípulos de Emaús, onde eles estavam contando que tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. E eles ainda estavam falando quando Jesus mesmo apareceu no meio deles. E aqui existe algo que nós precisamos estar atentos. Os extremos não permitem que a gente tenha o reconhecimento pleno de quem é Jesus. No momento de tristeza, de angústia, vocês lembram de Maria Madalena? Ali diante do túmulo, não reconheceu que era Jesus, veio a conhecer Jesus quando Jesus disse Maria, chamou ela pelo nome. Mas antes ela não tinha reconhecido porque ela estava angustiada e muito triste. Agora também, Jesus se coloca ali onde estavam os discípulos reunidos e eles estavam contando tudo o que tinha acontecido, como Jesus tinha se revelado a eles. E eles não conseguiam acreditar, diz o texto, porque estavam espantados e cheios de medo. Esse sentimento de espanto e de medo não permite o reconhecimento de Jesus.
E aí depois o texto vai sendo narrado, e aí qual que era a dificuldade posterior? Eles também não estavam ainda conseguindo acreditar de fato porque estavam muito alegres. O excesso de alegria, o excesso de euforia também não permite nós reconhecermos Jesus. E isso que Jesus já tinha mostrado, as mãos, os pés, a marca do lado, ali onde ele tinha sido ferido. E eles ali, sem saber, sem acreditar de fato que estavam vendo ou não vendo. E Jesus disse, bom, vocês têm alguma coisa para comer? Porque se eles achavam que era um espírito, e Jesus disse, olha, um espírito não tem carne, não tem ossos, como vocês estão vendo. Mas ainda mais, eu vou comer diante de vocês. Vocês vão ver o alimento sendo ingerido. Diz, olha, tem um peixe assado aqui. Tragam, eu vou comer diante de vocês. E Jesus comeu diante deles. E aí Jesus diz depois, são estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Por que esse estava? Porque agora Jesus já não faz mais parte de uma realidade terrena. Jesus agora já faz parte de uma realidade celeste, porém ainda não voltou para o céu. Ainda não aconteceu o momento da ascensão. Mas Jesus disse, eu falava isso para vocês, quantas vezes eu anunciei isso para vocês nas Escrituras. Tinha de se cumprir tudo que sobre mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí o que aconteceu? A inteligência deles se abriu, ou seja, o meio termo. Não estavam mais no extremo do medo e nem no extremo da euforia. Agora, Jesus conseguiu abrir a inteligência deles para eles compreender as Escrituras. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos. Nós não podemos nos voltar para a palavra de Deus quando nós estamos muito tristes. Por quê? Porque nós não vamos entender. Eu estou angustiado, vou ler um pouquinho da palavra de Deus. Você não vai entender. Eu estou extremamente feliz, como agradecimento eu vou ler a palavra de Deus. Você também não vai entender. O que você precisa fazer? Respire um pouco. Tenta centrar naquilo que realmente importa. Coloque-se diante do Senhor. Faça esse exercício de respiração profunda, de forma calma. Vá desacelerando. E aí sim, depois você tem condições de ouvir o que Jesus quer dizer através da palavra. Jesus disse ainda, assim está escrito, o Messias tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome fosse anunciado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês que estão acompanhando este vídeo, preste atenção nesse versículo 47 do capítulo 24 de Lucas. E que em seu nome fosse anunciado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Você, não importa o que você tenha feito ao longo da tua vida, esta palavra é para que você busque o arrependimento. E agora receba uma nova oportunidade que Deus está nos trazendo. É Jesus que vem nos trazer a palavra, é Jesus que vem nos trazer a verdade, é Jesus que vem nos trazer a libertação. Jesus quer nos libertar disso que nos aprisiona as coisas do mundo. E são coisas supérfluas, nós tranquilamente podemos deixar de lado. E o texto conclui dizendo, vocês são testemunhas disso. Agora, você que ouviu essa palavra também é responsável sobre esta palavra. E você precisa dar um bom testemunho daquilo que você aprendeu. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração.